Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nesta manhã saudar você mais uma vez, ou à tarde, no horário que você estiver acompanhando aqui. Quero saudar você, desejar a você que tudo vá bem na sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões, que Deus seja sempre com você e que você possa ser aquele homem, aquela mulher que sempre está grato a Deus por aquilo que tem, por aquilo que está recebendo e pelas bênçãos e livramentos que Ele já tem dado a nós. Muitas são as coisas que Ele já tem feito por mim, por você, e nós temos que lembrar disso e sermos gratos ao Senhor por cada uma delas. Amém? Gostaria de convidar você para ler Êxodo capítulo 15, versículo 23 ao 26. E então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe o lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das tuas enfermidades, ou nenhuma das enfermidades, porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Que escritura maravilhosa, né? Se obrares, se vigiar, se obedecer, se atentar para o que eu tenho dito, né? É a palavra que ele deixou para nós aqui. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seu Deus, fazer o que é reto diante de seus olhos, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, ou seja, estar sempre atento aos mandamentos do Senhor, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. O irmão Brana falou um pouquinho em um assunto próximo a esse, na mensagem Fale a Rocha, pregado dia 23 de julho de 1960. Nesta mensagem, o destaque que nós tomamos aqui hoje começa assim: Moisés tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas com ele. Tinha filhos pequenos, anciãos, anciãs, aleijados, cegos, tudo nesse grupo gigantesco que ele houvera tirado pela graça de Deus daquele Egito, e agora estavam seguindo a ele pelo deserto. Muitos bebês nasciam, milhares deles nasciam a cada semana dentro desta enorme multidão. E Moisés, o doutor Moisés, estava lá no deserto com todas aquelas pessoas. Eu gostaria de dar uma olhada, ele foi fazendo aqui um quadro, um cenário para nós imaginarmos juntos, pensarmos juntos como é que ele fazia então para controlar todas as coisas que aconteciam naquele deserto. Crises sanitárias, né? Olha, você ajunta uma grande quantidade de pessoas, tem que se haver um controle, é óbvio que tem. Senão isto foge, né? Isto propaga doenças e tudo mais, que nós hoje, principalmente nesse tempo de pandemia, estamos mais cientes disso, né? De como é perigoso, às vezes, estar descontrolado com a saúde, com a questão sanitária, e às vezes tão perto um do outro, como que isso pode propagar rapidamente. Um pouquinho do que nós estamos passando aqui também. Logicamente que nós estamos em uma crise que contagia, né, numa intensidade maior, mas vamos pensar nisso, como que Moisés controlava esta multidão no deserto, vendo isto, tendo idosos para cuidar, tendo pessoas ali sofrendo, cegos, aleijados,
vendo esta quantidade de bebês chegando ali, mães dando luz a seus filhos naquelas areias do deserto. Como que ele cuidou de tudo isso? Então ele diz assim: olha, eu gostaria de dar uma olhada no seu armário de remédios. O que ele fez para controlar tudo isso, né? Você não gostaria? Vamos dar uma olhadela em seu armário de remédios e ver o que ele tinha lá. Moisés, olha, o que você tem aí, Moisés? Olha, nós descobrimos que durante toda aquela jornada de 40 anos, mais de 2 milhões de bebês nasceram. É verdade. O que você usou, Moisés? O que você usou para todos aqueles ferimentos, dores, cânceres? O que usou para os cegos, surdos e mudos? Ora, me disseram que quando você saiu do deserto, não havia uma só pessoa fraca entre elas. O que você fez? Digo, alguns daqueles médicos não gostariam de dar uma olhada no armário de remédios de Moisés? Não gostariam de você saber o que ele fez para curar aquele povo? Lá no deserto, onde não havia recursos, não havia nada pronto para socorrer. Gente, são 40 anos. Um longo tempo por aquele. O que ele fez para cuidar desse povo? E outra coisa, Moisés, o que foi que você aspergiu ou aspargiu sobre as pessoas que nem mesmo suas roupas se gastaram e seus sapatos nunca se gastaram ao caminhar sobre aquelas rochas? Moisés, qual é o segredo disto, Moisés? Roupas não gastavam. Esse é o medo, né? De muitas irmãs, né? Nossa, não posso nem renovar meu vestuário, meu armário, as roupas não envelhecem, né? Estão aqui novinhas ainda, olha, não rasga isso, meu Deus do céu. Às vezes sapatos, né? Querendo trocar o sapato, mas olha, não termina, não desgasta. O que Moisés fez para isso, né? Brincadeira, né? Ele diz assim: olha, se alguma vez já estivestes lá, sabes como é do deserto. Você gastaria um par de sapato em 3 dias, aquele atrito, aquela areia quente, até o próprio material do sapato, daquele couro, ele sofreria uma ação. Ele diz: você sabe como é lá no deserto, você gastaria um par de sapato em 3 dias, e nem mesmo uma partícula do couro dos sapatos dele se desgastou durante os 40 anos de caminhada. Moisés, o que é no armário de remédios, Moisés? Vamos dar uma olhada nisso? Vamos dar uma olhada nisso. Eu venho dizendo, tenho uma prescrição. Olha, a resposta, se houvesse ali, né? E lembrando que isso é um cenário que ele montou, ele sempre gostava de fazer isso para ilustrar melhor para nós, fazer nós compreendermos melhor o cenário. Ele disse: se você parasse para ele e perguntasse, ele te responderia assim: olha, eu tenho uma prescrição, e a minha prescrição médica para todos esses problemas é uma só: eu sou o Senhor que te sara. Eu tenho uma prescrição, eu sou o Senhor que te sara. Moisés, eu estou com um problema assim de saúde, o que eu faço? Eu tenho aqui para você um remédio. O remédio é o eu sou, o nosso Deus que nos tirou do Egito. Esse é o Deus que te sara. Você crê nisso? Esse era o remédio que ele tinha para ele. O eu sou o Senhor que te sara. E fica estabelecido, amém? Alguém diz: Moisés, meu pai que está bem aqui, caiu, quebrou a perna, o que você prescreve para ele, doutor? Moisés, você é o nosso doutor, o que você vai prescrever para ele? Deixe-me dar uma olhada. Aí ele citou a Bíblia, onde nós lemos: se inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Diga isso para eles. Seu pai está assim, diga isso para ele: eu sou o Senhor que te sara. Diga para ele lembrar do Deus que ele está servindo. Diga para ele lembrar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga para ele estas coisas. Então, ele tinha uma prescrição sempre pronta ali para eles. E essa prescrição era trazer à mente das pessoas que o Deus Todo-Poderoso andava ali no meio deles, passeava junto com eles naquela jornada. O Deus que chamou a eles é também o Deus que foi no meio deles, curando, libertando, alimentando,
falando através do seu profeta. Deus não desampara o seu povo. Se Ele hoje tem chamado você, você fique tranquilo, você não está sozinho. Ele enviou você, mas Ele também vai junto com você. Acompanha você, guia você em toda a verdade. Amém? Diga-lhe isso. E ele sarou. Amém, é certo. Ele está seriamente doente. Meu bebê está com cólicas ou pneumonia, está muito mal. Doutor Moisés, o que posso fazer? Deixe-me ver o que eu tenho para isso. Eu sou o Senhor que te sara. Fique estabelecido. Amém. E assim prosseguiram, regozijando. E tudo o que ele necessitava era: eu sou o Senhor que te sara. Irmão, não há um outro remédio melhor do que esse. Não há um outro medicamento melhor do que esse. Não há uma solução melhor do que essa. Lembrar: eu sou o Senhor que te sara. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos, o Deus dos discípulos, o Deus da Bíblia, Ele está presente hoje e é Ele que nos sara, é Ele que nos liberta, é Ele que muda o quadro todo. Seja qual for a doença, seja qual for a enfermidade, seja qual for a situação que você está, nosso Deus é a solução para você. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo que te chamou para andar no caminho da verdade, Ele está com você agora, vendo a sua maneira, vendo sua conduta, olhando para a tua fé. E quando você atingir o ponto exato da sua fé, você trará a cura sobre as suas enfermidades, a libertação desses problemas seus chegará. Apenas lembre-se que este Deus da Bíblia está aqui lutando por você, não é contra, é por você. Traga Ele em cena, escale Ele para enfrentar esses problemas. Talvez você esteja tentando lutar com as suas próprias mãos, decidir com o seu próprio pensamento, mas se você escalar Ele para este confronto, você verá que a vitória é certa. Amém? Ele diz: olhe, assim prosseguiram regozijando-se, e tudo o que ele necessitava era: eu sou o Senhor que te sara. As 600 e poucas promessas definitivas de cura divina só no Novo Testamento, e todavia estamos questionando a Deus hoje. O que o julgamento significa para nós? Hein? Você tem todos os recursos possíveis para trazer Deus em cena. Você tem uma Bíblia repleta de citações dizendo que Deus é contigo, que Deus pelejará por você, que Deus é o teu escudo, que Deus é fortaleza, que Deus é o nosso refúgio, que Ele traz um refrigério para a nossa alma, que Ele é o nosso pastor, o bom pastor. Gente, quanta coisa boa nós temos na Bíblia para nos fortalecer, para nos colocar prontos, sabe, confiantes de que os problemas de agora serão superados um a um deles. Apenas escale, traga Deus em cena, coloque Deus à frente dos seus problemas, tenha fé no mover de Deus e Deus fará muita coisa por você. Amém? Vamos orar. Nosso amado e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esta mensagem, por este dia. Cada amanhecer que conseguimos, ó Deus, recomeçar, é para nós motivo de gratidão, Senhor. Estamos vendo, infelizmente, quantas pessoas morrendo diariamente com essa doença, com outra doença, de acidentes, de tantos problemas. E amanhecer, Senhor, com saúde, olhar para o lado e poder contemplar a família, contemplar um ente querido. Senhor, isto é um preço impagável, Pai. E eu te agradeço por mais uma vez nos dar, ó Deus, esta condição, nos permitir isto, Senhor. Muito obrigado. O Senhor é um Deus riquíssimo em misericórdia. O Senhor é um Deus amoroso que tem nos permitido sempre olhar para a sua palavra, se alimentar destas verdades. Eu agradeço a Ti, Senhor, e peço, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, compaixão desses que estão nos hospitais, desses que estão à procura de um emprego.
pais de família, homens, mulheres honestos, Senhor, lutando pelo pão de cada dia. E, Senhor, a situação tem se alarmado, tem estado de uma forma tão crítica, mas que o Senhor os alcance nesta hora. Que o Senhor visite estas pessoas e dê a eles uma grande mudança em suas vidas. Em nome de Jesus Cristo te peço isto, Senhor. Amém, Jesus. Amém.